Hoje é a Denise que nos falará sobre a justiça das aflições. Boa noite a todos. Então, eu estou aqui para convidá-los para que juntos possamos estudar esse tema e fazer algumas reflexões a respeito. Vamos começar com algumas considerações de que nós somos seres individuais, cada um de nós uma individualidade. E assim sendo, o que é aflição para um, para outro não é. Quantas vezes nós vemos pessoas com muitas dificuldades e que passam por elas, não tranquilamente, mas enfim, com mais harmonia do que outras com dificuldades aos nossos olhos menores e que provocam às vezes mais desequilíbrio. Então cada um de nós é por si só uma individualidade e nós não sabemos quanto cada um dos outros caminhou para chegar até aqui. Então não nos cabe julgar. O Evangelho, nós estudamos para fazer essas considerações, o Livro dos Espíritos, que é a pedra fundamental da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que também nos serve bastante como embasamento, e trazemos também o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é de um autor contemporâneo de Kardec. Nessas obras nós vamos encontrar no Evangelho que em determinado momento, num dia bem distante, mas se nós calarmos as nossas angústias, talvez ainda ouçamos o eco daquelas palavras. Jesus nos disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós sabemos que a Terra é um planeta onde, de uma forma ou de outra, como nós havíamos falado, de acordo com suas individualidades, suas aptidões, todos sofrem. Nós vamos encontrar no Evangelho a assertiva de que na Terra todos sofrem, seja na palha, seja no trono. Nós recebemos nas casas espíritas pessoas das mais variadas condições financeiras, emocionais, estruturais, com diferentes problemas. Então, num lar ou no outro, numa família ou na outra, no emprego ou no outro, sempre existe em algum grau alguma aflição. Eu diria mesmo que durante o dia passamos mais de uma vez por algumas aflições. Lá em casa agora há pouco, ao fazer o jantar, eu queimei o dedo de uma maneira boba, fazendo uma tarefa que eu costumo fazer diariamente. Então, na hora foi uma aflição. Tive que recorrer à torneira de água fria. E aí as coisas se sucedem na vida da gente assim. Mas também sabemos que Deus é imensamente bom e justo, soberano e misericordioso. E sendo justo e sendo a causa primeira de todas as coisas, tudo que nos acontece na nossa vida tem uma causa justa. O que às vezes acontece é que nós não conseguimos alcançar. Porque na verdade nós só compreendemos, nós só aprendemos o que compreendemos. E só compreendemos aquilo que a gente busca compreender. São muitas informações hoje em dia, principalmente, e as coisas estão à nossa volta, mas a gente não observa, porque está observando outras coisas. Lembro de um dia que nós, um grupo de amigas, conversávamos lá no centro de Osório, e alguém mencionou que Osório já foi um vale de figueiras, aquela árvore grande, né, que tem por aí que não pode mais cortar. Diz que tinham muitas figueiras em Osório, e se mencionou ali que agora não tem muitas. E eu cheguei em casa e comentei com o marido, né? Elas disseram que havia muitas figueiras, hoje parece que 4 ou 5, e eles quais? E aí eu disse, essa, aquela outra, né? Na frente da banda tinha uma, ali na Resino Pacheco tem uma. E ele brincou comigo, tá, mas e aquela outra? E aquela outra? E aquela outra?
Ele sabia de mais umas 5 que eu não me apercebia. Voltei depois do almoço para o resto da tarefa lá no centro e fui cuidando figueiras. Descobri mais umas quantas, Osório é cheio de figueiras ainda. E aí indaguei a mim mesma, se eu não vejo figueiras com aqueles galhos enormes que se estendem sobre a rua, o que mais será que eu não tenho visto? E assim acontece conosco, não é? A gente bota o foco no que nos interessa. Vocês já experimentaram comprar um carro de determinada marca? A gente só vê aqueles passando na rua. É assim que funciona. Com as coisas da vida também, com as nossas dificuldades também. Nós passamos a vida, muitas vezes, numa zona de conforto, sem muitas dificuldades, sem muitas aflições, e aí vamos tocando. E um belo dia, alguma coisa mais densa, mais traumática, mais impressionável nos impressiona, nos abala, e aí talvez a gente venha querer saber por quê. Deus, então, sendo bom e justo, isto é justo que nos aconteça. Porque tudo, a origem de todas as coisas, está vinculada a uma lei divina, que a gente encontra no Livro dos Espíritos, que é a lei de causa e efeito. Eu mergulhei o dedo na gordura quente, efeito queimadura. Não tem escapatória, não é? Cada uma causa detona uma consequência. Eu dizia na tarefa que nós fizemos no domingo lá com os meninos, lá na primavera, que se eu quiser ir para Torres, não adianta eu comprar uma passagem para Porto Alegre. Eu vou ter muito trabalho para chegar em Torres se eu comprar a passagem para Porto Alegre. Então, todas as escolhas são uma consequência. O que nos acontece de aflição é consequência de alguma transgressão. E elas têm sempre ou origem na vida atual, invariavelmente por negligência, que aconteceu comigo hoje com o dedo na gordura quente, ou desatenção, ou indiferença, ou fuga, enfim, a gente é o responsável por tudo que nos acontece nesta vida. E se nós não encontrarmos nessa vida uma resposta, é possível que esteja em outra vida. Porque Deus nos dá muitas vidas, né? Uma única vida com muitas existências. Porque Ele é bom e Ele nos quer fazendo novamente a lição que não aprendemos bem. Por isso nós voltamos tantas vezes quanto forem necessárias. E aí a gente não... uma das questionamentos que eu tinha quando eu não entendia a dinâmica da coisa era assim, mas como é que eu vou consertar uma coisa que eu não me lembro? Né? Imagina se eu lembrasse, eu ia querer consertar aquilo e eu me descuidava do resto. Como eu não lembro, eu procuro fazer. Todos nós devemos procurar fazer tudo da melhor maneira possível. E aí no meio disso nós estaremos fazendo o que precisamos e mais. Nós tivemos aqui uma palestra no sábado à tarde, onde o palestrante veio nos falar da omissão dos bons. Somos nós. Dizia ele, não os bons, os omissos. Nós precisamos despertar do que Joana de Ângeles chama o sono. O sono, nós achamos que estamos aqui a passeio, estamos aqui de passagem, e o tempo não é muito longo, não, parece, mas não é. Hoje ainda eu li um poema de Mário Quintana que dizia que quando a gente vê, já é 6 horas, quando a gente vê, já é domingo, quando a gente vê, já se passaram 50 anos. O tempo é agora, é preciso aproveitar hoje, porque o ontem não tem mais, e o amanhã eu não sei se terá. Então hoje é o momento de despertar. Causa e efeito, reencarnação, justiça divina. Pode parecer castigo para alguns, não é. É oportunidade. Vamos ver também, e aí eu gostaria de ler um pedacinho, são 3, 4 frases deste livro então, Problema do Ser, do Destino e da Dor, que vai nos falar.
algumas verdades incontestáveis que a gente não se dá conta. Olha só o que nos diz Leon Denis sobre lei do destino. A gente pensa que existe um destino que rege a nossa vida. Ele diz aqui no capítulo que fala a lei dos destinos, no capítulo 19. Ele vai perguntar e em seguida ele mesmo responde: quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento de nossas existências? Como é que a justiça se faz? Qual é a mola propulsora? Qual é o botãozinho que liga? E ele responde: esta se executa por si mesma, sem intervenção alheia, tanto para os indivíduos quanto para as coletividades. Por isso que a gente vê, por vezes, na mídia, povos inteiros sofrendo, vamos usar essa palavra, sofrendo a consequência de uma coisa que nos parece inexplicável. Deus sabe, é justiça. Não nos cabe julgar através do nosso olhar limitado. Segue ele dizendo: esta lei, a lei de justiça, é antes de mais nada uma lei de equilíbrio. E mais adiante ele vai dizer: no princípio da nossa carreira como espírito, somos ignorantes e fracos. O homem então desconhece e transgride muitas vezes a lei. Daí as provações, as enfermidades, as servidões materiais. Mas desde que se instrui, desde que aprende a pôr os atos de sua vida em harmonia com a regra universal, é cada vez menos presa da adversidade. Ou seja, nós vamos aprender a manejar melhor as coisas na nossa vida, na medida que a gente exercita, acertando e errando, mas especialmente na medida que a gente se instrui. Uma das passagens mais bonitas, todo ele é muito interessante, muito útil, o Evangelho, mas uma das mensagens mais bonitas, no meu entendimento, é uma que nos chega do próprio Jesus, do Espírito de verdade. E ele nos coloca assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Mais embaixo ele diz: crede, amai, meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Este é o convite de hoje. Meditai. Veja se isso tem fundamento. Homens, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É preciso amar, mas sobretudo aprender. Porque todos nós, na hora da dificuldade, nós dizemos: meu Deus, me dá uma luz. E aí a gente espera merecer a luz simplesmente por pedir. E é preciso um pouco mais do que isso. É preciso fazer luz em nós mesmos. É preciso se esclarecer, clarear, fazer luz. Como é que a gente se esclarece? Estudando, conhecendo as coisas. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós temos no Movimento Espírita este ano a comemoração dos 30 anos do estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós temos um grupo na casa, às sextas-feiras à noite, das 8 às 9h30, onde as pessoas que querem podem vir aprender um pouco mais, fazer luz no seu saber. 30 anos começou isso, um estudo onde se aprende como na escola. Não se entra para a primeira série aprendendo cálculo estrutural, aprende-se as operações fundamentais, depois as equações, e aí vai aos poucos consolidando o conhecimento, aprendendo a usar aquele conhecimento, né? Uma calculadora, quem trabalha com bastante números, uma calculadora científica, tem recursos fantásticos. Eu não sei usar. Não sei usar porque não aprendi. Se eu for fazer a conta, vou errar. Marcelo está ali embaixo com o computador, com essa ilha, né,
do computador ali para nos auxiliar, porque muitos de nós, a grande parte, não sabe ainda direito mexer no computador. Quando aquela máquina me pergunta, eu brinco com as colegas, me faz uma pergunta em inglês e eu tenho que apertar sim ou não, me dá uma aflição, porque eu não sei se vai explodir, se vai apagar, se eu vou perder o texto, né? Porque eu não sei ali, eu faço ali com medo. Na vida da gente não é diferente. A gente faz com medo que a gente não sabe. E a gente faz com mais segurança quando sabe. Então a chave é aprender. Se nós entrarmos para um grupo de estudo desta casa, ou de qualquer outra casa espírita, num grupo iniciante, ou num grupo que nós temos hoje na casa 9 grupos de estudo em diversos estágios, mas se nós estudarmos das 8 às 9h30 da noite, na sexta-feira, uma vez por semana, de março a novembro, nós teremos estudado cerca de 40 horas, 42 horas por ano. Meus funcionários trabalham 44 horas por semana para receber o salário. Nós queremos luz e não queremos pagar o esforço de 40 horas por ano. Fica o convite de que a gente pode estudar sozinho, né? A gente pode ler, mas o grupo divide, multiplica conhecimento e faz luz. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, diz uma frase que eu achei incrível. Ela fala que crer é transitório, porque nós cremos em algumas coisas e depois viemos a reconhecer, eu diria, que nós éramos infantis. Quem de nós já não acreditou em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, né? Que a gente ia casar e ser feliz para sempre, né? A gente tem crenças e depois descobre que nem sempre nós tínhamos razão. Nós avaliamos o que tínhamos e aquilo nos deu uma crença. Isto é transitório. Um dia a Terra não foi redonda. Um dia a Terra era o centro do universo. Hoje somos nós o centro do universo, do nosso universo. Crer é transitório, dizia Joana de Ângeles, mas saber é para sempre. Nós iremos um dia desencarnar e levaremos o nosso saber. Da próxima vez, mais sabidos, será mais fácil de aprender. E da próxima vez mais, e da próxima vez mais. Assim é. Então, se nós seguirmos esse raciocínio, nós vamos concordar que muitas das nossas aflições decorrem da nossa inabilidade. Quando as crianças são pequenas, nós contamos e não nos apercebemos, a gente fala para eles e não fala para nós, né, no nosso ouvido, aquela história do lobo mau, dos 3 porquinhos. Quem é que não lembra? Não é? Eram 3 porquinhos diferentes, irmãozinhos, mas diferentes. Um era mais preguiçosinho, fez uma casa de palha, achou que estava protegido. O lobo mau veio e ele descobriu que não estava. O outro fez que eu lembro, o outro fez uma casa de tabuinhas, mais fortezinha, né? Demorou mais para fazer do que aquela de palha. Não adiantou muito, né? O lobo veio e assoprou. E só aquele que fez a casa de alvenaria, demorada, mais cara, mais resistente, é que resistiu à adversidade do lobo. E a gente acha que a história é para criancinha, semelhante àquela da formiga e da cigarra, né? Quem só cantar a vida inteira vai ter dificuldade de comer no inverno de suas vidas, porque é o cíclico. Depois da primavera vem o inverno na vida de todos nós. Então não deixemos de cantar, mas é necessário também juntar uma reservinha de folhinhas para o inverno, né? Se a gente for formiguinha. Se nós formos divindades como somos, tu és Deus, né? Vós sois deuses, Jesus disse. Então a gente pode fazer muito mais do que a gente pensa. A gente não está nem pensando muito, né? Está só sofrendo. Temos escolha.
Esse livrinho, vamos encerrar com um texto pequeno, já estamos nos encaminhando para o final, mas vamos pedir que reflitam sobre o convite de que cada uma das nossas dificuldades estão ali como lições que nos podem auxiliar. Nós não vamos repetir o mesmo erro muitas vezes, vamos repetir algumas vezes, porque está no automático, mas daqui a pouco nós vamos aprender. Educação, diz o Gerry, amigo nosso aqui da casa, é hábito adquirido, e hábito a gente tem que repetir, repetir, repetir. Não fosse assim, nós não escovaríamos os dentes todos os dias, porque a mãe diz, vai lá e faz, vai lá e faz. Teve vez que a gente entrou pro banheiro, fez que fez e não fez, né? Mas tem que repetir, até que hoje não precisa mais dizer, vai lá escovar o dente, adquiriu o hábito. Mas se o que a gente repete é errado, temos um hábito também, porque as coisas elas não são ruins nem boas, nós é que as tornamos ruins ou não. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A alimentação é uma coisa muito saudável, mas a alimentação demais é doentio. E todas as outras coisas é assim. Pode-se usar uma taça de um champanhe para brindar, e pode-se usar várias garrafas para adoecer. Então é tudo uma questão da gente, não estamos aqui fazendo apologia ao sofrimento, nós não devemos sofrer mais do que o necessário, porque Deus sabe da nossa necessidade. Essa pequena mensagem vem com o título Diante de um momento difícil. Então, quando nós tivermos um momento difícil, que a gente possa lembrar dela. Diz assim: a terra é o lar do aprendizado difícil para onde embarcam almas infinitamente amadas por Deus em busca de regeneração. Estamos aqui porque Ele nos ama. Muitos dariam tudo para estar em nosso lugar. Nós fomos o escolhido dessa vez. Viemos para jogar o jogo. Não dá para fazer corpo mole, né? Não dá para ir para a segunda divisão. A gente veio para ganhar. Então é preciso empenho. Então, os homens partem da casa espiritual adornados de amor e levam consigo muitos atributos confiados a eles pela misericórdia do Pai para auxiliá-los na travessia. Normalmente vão investidos de muito boa vontade e sabem dos riscos a que se expõem ante as investidas que o mundo certamente lhes oferecerá, tentando desviá-las do caminho. Imersas, no entanto, no sentido físico, não percebem a necessidade de manter, através da prece, algumas janelas abertas para o infinito, a fim de não perderem o contato com o mundo de onde procedem e de não esquecerem a rota traçada com tanta dedicação e carinho. Assim sendo, entregam-se a prazeres momentâneos e, como último recurso, recebem a visita da adversidade, que as faz recordar de onde tudo começou. A adversidade não é um castigo arbitrário ou uma punição efetiva. É uma lição saneadora e terapêutica, por meio do qual descobrem os homens que são infinitamente mais do que aquilo que tocam, pois suas almas procedem das estrelas e caminham pela terra em busca da própria luz. É isso, meus irmãos, que nós viemos fazer aqui. Progredir, crescer. E a dificuldade é o que nos empurra para frente. Porque senão a gente fica sentadinho, né? Tá bom, tá quentinho. A gente conta para as crianças, de forma ilustrativa, que um dia tinham uns sapos muito distraídos. E pulando daqui, pulando dali, pularam os dois, cada um deles, num tarro de leite. E um deles se desesperou e logo se afogou. E o outro não desistiu. Passou a noite toda, esperneando, não conseguia sair dali. Ao amanhecer, todo aquele leite havia virado nata.
e ele pulou para fora. Então, sempre é preciso fazer a nossa parte. Sempre é preciso espernear para que a coisa dê certo. Porque depende de nós. Depende de nós com a ajuda de Deus. Seria infantilidade nossa pensar que, como diz no Evangelho, pedi e obtereis. Né? Simplesmente. Na verdade, é pedir e obtereis, mas é preciso merecer. Merece-se pelo esforço. Lá onde eu trabalho, se o funcionário não aparece para trabalhar, eu desconto. E o salário é menorzinho no fim do mês. Na nossa jornada, se a gente não estiver ali todo dia, alguém lembrou de olhar hoje para o céu de manhã, quando ainda não tinha vento, e que era de um azul, que eles chamam azul de brigadeiro. Dádiva divina. Que tantos lugares, que tem tantas tragédias, e nós aqui, ao pé desse morro, banhados por esse mar, estamos aqui. É verdade, com as nossas aflições, mas muitos de nossos irmãos sofrem mais do que nós. Que possamos fazer uma corrente, uma irradiação, para que esses sejam atendidos primeiro. Depois nós mereceremos, né? Nós teremos de volta o benefício que nós alcançarmos aos outros. Isso é caridade, isso é amor, isso é ser cristão. Isso é não ser omisso, como dizia nosso amigo de Sá. Não basta, ele dizia, não basta não fazer o mal. É preciso fazer todo o bem que se pode. Então, que possamos refletir sobre isso. Procurar no íntimo do nosso coração as forças que necessitamos. Não pedir que Deus nos tire a prova, porque a prova será nos dada mais adiante, né? E quando a gente vai para a escola é assim, a gente faz e roda naquela matéria, faz dependência naquela, o resto já tá bom, não precisa fazer exame em coisa que já aprendeu, faz exame naquela ali. Mas eu lembro na escola, das vezes que fiz exame, que durante o ano às vezes eu levava mais ou menos, e aí chegava no fim a média não dava, e aí passava um mês estudando e passava de ano. Não precisa ser na pressão, no sofrimento, pode ser no amor. E aí fica o convite para que a gente, a partir de hoje, possa então não mais olhar essa palavra assim, né? Que a gente possa entender que a justiça das lições, que a aflição não seja mais a palavra que a gente lê ali, que a gente lê aqui, que a gente passa todo dia, que a gente possa encarar como lição. Lição do Pai amoroso que permanecerá conosco, como tem sido desde sempre. Ele disse um dia para um dos apóstolos, eu lembro ainda, ide, não tenhais medo, estarei convosco até o final dos tempos. Que assim seja.